qual será a estratégia do comércio para alavancar as vendas no segundo semestre de 2025. O período é recheado de datas importantes: Dia das Crianças, Halloween, Black Friday e o Natal. Mas o cenário é desafiador. A inflação está alta, a taxa de juros também, a inadimplência. Então, sobre esse assunto, conversamos hoje com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, CDL, Rogério Alcântara. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado aos ouvintes do ES Brasil. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí que é muito importante para todos. A gente vai tratar aqui do varejo restrito, né? Que a gente fala de produtos com menor valor aquisitivo, né? Eles não dependem tanto do crédito, mas depende da renda mensal das famílias. Então, como é que está o cenário, como vem vindo o cenário, né, do comércio aqui no Espírito Santo nos últimos meses, com a alta da inflação, a taxa de juros e aí a inadimplência que vem crescendo? Então, Amanda, na verdade ele precisa um pouco relacionado com o setor de crédito, porque muitas pessoas, muitas famílias utilizam o cartão de crédito como forma de pagamento. Hoje ela é uma forma assim muito expressiva, mais de 60% em média é usado no cartão de crédito para efetivar essas compras. O cenário de taxa de juros alta e inflação alta, ele é um desafio não só para o comércio, mas para todos nós, né? E é um momento em que nós devemos tomar muito cuidado com as contas, com o consumo consciente. Até mesmo para quem vende tem que ter um pouco essa preocupação, porque você não quer vender só hoje. Você quer vender hoje, amanhã e sempre, né? Quem está no comércio depende da venda como um todo a longo prazo. Então é importante que todos, não só o empresário, mas também as famílias, tenham uma preocupação com a gestão das contas financeiras, seja da empresa ou seja da família, da pessoa física, né? Esse cenário de preocupação com taxa de inadimplência que tem crescido, no Espírito Santo ela deu uma estabilizada, mas nós temos um endividamento alto das famílias, no Brasil como um todo e no Espírito Santo também. Né, nossa taxa de endividamento das famílias é muito alta. É uma das maiores do país. É uma das maiores, né? E a gente tem que ter um cuidado, uma atenção com isso muito grande, né? Porque isso afeta diretamente o poder de consumo das famílias. Aproveitar as promoções pode ser necessário o empresariado ter que dar mais desconto. Quando você fala em desconto, você está falando em diminuir margem de lucro. Então, tudo isso são preocupações que tem que estar muito ativas no dia a dia do empresariado. Existem algumas ações que devem ser feitas e tomadas pelo empresariado, que é fazer a boa gestão do seu estoque, da apresentação dos seus produtos, do atendimento, né, que é fazer com que as pessoas que estão ali na frente do seu comércio atendendo quem chega na empresa para fazer a aquisição, seja bem atendido, com prazer, com alegria, com boa vontade, para poder mostrar todas as opções que ele tem dentro do estabelecimento. Você falou da questão do cartão de crédito, mas na análise da CNDL, que é a Confederação Nacional, tem uma expectativa de que as pessoas agora para o segundo semestre, principalmente para o Dia das Crianças, né, que é analisar específico para o Dia das Crianças, a maioria na pesquisa diz que gostaria de pagar à vista, quase 85%. E com Pix, né, que já está tão popular. O crédito ele tem um impacto, como o senhor falou, mas para o pessoal, devido à inadimplência, está preferindo pagar à vista? É uma preocupação que as famílias estão tendo para não ter um novo endividamento, né? Então, algumas famílias já estão com os cartões de crédito já utilizados, né? Então, comprou em parcelas e os limites já estão quase que plenamente utilizados. Ele guarda uma reserva do cartão de crédito para uma emergência. E como são as compras de Dia das Crianças, elas não são aquelas compras extremamente necessárias, então eles vão ali, o que eu posso disponibilizar de imediato sem criar um endividamento e sem atrapalhar a minha organização financeira na família. Por isso que para essa data existe uma grande perspectiva de venda à vista, que provavelmente vai ser muito utilizado o Pix, né? E em alguns casos a compra no débito, né? Mas mais utilizado é o Pix. É justamente por causa disso, por conta de qual cenário que as famílias já se encontram de endividamento. Aproveitando que a gente tocou no assunto do Pix, ao longo do ano, né, algumas ações
políticas econômicas não favoreceram muito o comércio, né? Sim. Ou favoreceram, mas não atenderam a expectativa, que foi o adiantamento do 13º dos aposentados, que ficou para o primeiro semestre, e o Pix parcelado, que havia uma promessa de uma possibilidade de regulamentação e que aparentemente não vai sair ainda nesse segundo semestre. O Pix parcelado poderia ser mais uma ferramenta, né, de venda, né, se ele tivesse já regulamentado. Então poderia ser mais uma opção para pagamento, mas não deixa de ser uma forma de compra ou de venda, né, financiada. Para o lojista, ele receberia à vista, né, o Pix. Mas para quem está comprando, ele vai fazer um endividamento, ele vai fazer um financiamento com uma operadora financeira, seja ela o banco ou outra empresa do setor financeiro, que vai financiar para ele a um determinado juros, né, aquela compra que o lojista vai receber à vista. Se ele fizer uma boa negociação no valor de aquisição e conseguir um bom desconto, isso pode compensar a taxa que vai ser cobrada dele quanto ao financiamento. Mas com uma taxa de juros, uma taxa Selic, né, que está hoje em 15%, uma inflação que está beirando 10% ao ano, não é uma análise assim, muito direta de que não vai se conseguir uma negociação tão boa na parte do financiamento. Então, a cautela é importante, debruçar sobre os números e estudar. E se for realmente necessário, faça o uso consciente de um financiamento. Para a economia seria interessante que a taxa do Pix parcelado não fosse assim, não batesse tão forte quanto de algumas operadoras, né, na relação que elas têm com alguns bancos, né? Porque, por exemplo, as taxas de cartão elas são muito altas, né? Então a ideia é que o Pix parcelado pudesse ter uma taxa menor. Mas isso quem vai ditar é o mercado financeiro, né? Não é nem o setor do comércio em si. Mas temos que aguardar e se vier com boas opções, será muito bem-vindo pelo comércio. No segundo semestre também é o período em que alguns lojistas se preparam para realizar contratações, porque aumenta a demanda, né? De vendas no atendimento. O mercado de trabalho, a criação de novos postos no mercado de trabalho, ela vinha andando ali ao lado dos indicadores que não estavam tão bem, mas ela estava indo melhor, dava um certo equilíbrio aí nas avaliações, porém ela já também começou a retrair. Sim. E aí como é que fica esse cenário para os lojistas que estão se preparando para contratar, né? Se isso tem algum tipo de impacto? Tem. Hoje, a expectativa no Brasil é de se criar em torno de 118 mil postos de trabalho temporário, que a gente chama de temporário, né, para atender essa demanda de fim de ano. E essa contratação, ela não acontece lá em dezembro. Ela já começa a acontecer agora, início de novembro. Por quê? Você tem que ter a preparação, treinamento das pessoas, entender como é que funciona a dinâmica, né, da empresa, do comércio, para que possa, no momento de pico mesmo, estar bem capacitada para poder atender a demanda e não perder as oportunidades de venda, né, e consumo dentro dos estabelecimentos. Então, assim, nós temos uma perspectiva de 118 mil postos de trabalho no Brasil. Para o Espírito Santo, algo em torno de 2.200 a 2.600 postos de trabalho são dos temporários, né? Sendo que, como está tendo dificuldade nas contratações para o quadro permanente ao longo do ano, boa parte dessas pessoas estarão sendo aproveitadas pelas empresas para o quadro permanente. Então, a estimativa nos estudos é que 45% a 47% dos postos de trabalho gerado, a gente chama de trabalho temporário, eles sejam transformados em vagas permanentes. Essa é a expectativa e essa é uma necessidade do setor do comércio. Bom, no segundo semestre surgiram até novas datas que se tornaram ao longo dos últimos anos importantes para o comércio, como é Black Friday, como é o Halloween, que antes não se comemorava no Brasil, e hoje, né, a gente sabe que tem festa, que tem loja, tem até produtos, né, específicos da data. Dessas datas, qual que ainda é a mais importante, né, tirando o Natal, que a gente sabe que está muito relacionado ao 13º, mas qual dessas datas tem marcado bastante, né, com relação às vendas, tem crescido a popularidade? Nessa época, reta final do ano, né, nós temos o Dia das Crianças como uma data muito importante, muito quente, porque tem uma relação afetiva muito grande, né? Todo mundo quer trazer um pouco de felicidade para o seu filho, para o seu afilhado, né? Para um sobrinho. Então, isso se faz através de um presente.
Ele pode ser um brinquedo, como pode ser também, hoje as famílias têm aproveitado a data para poder solucionar uma necessidade, por exemplo, de uma roupa nova, né, de um brinquedo educativo, de um utensílio para o estudo e escola. Então, a data do Dia das Crianças ela é extremamente importante. Previsão é em torno de 16 a 17 bilhões de movimentação no Brasil. A Black Friday, ela vem se transformando. Ela tem tido um crescimento expressivo a cada ano, né? E em volume de venda, ela está ali bem próxima ou quase igual o Dia das Crianças, que é algo também entre 16 e 17 bilhões previsto para esse ano. A Black Friday tem uma pegada bem forte, porque vem o recebimento da primeira parcela de 13º, que injeta muito dinheiro na economia. Então, ela tem um momento muito propício por conta disso. O Halloween ainda é um movimento que está crescendo e ele, como não tem um momento de compra do produto em si, com uma motivação de desconto, né? A movimentação dele se dilui ao longo do mês. Então, por isso que é mais difícil você mensurar o quanto ele em si, por si só, traz de movimentação econômica. Mas existe hoje, né? Isso começou muito forte através das escolas, né, principalmente as escolas de língua estrangeira, né, onde existe um movimento muito forte, vem se transformando, foram para uma movimentação que até os adultos que não estão mais na escola estão fazendo festas, são motivos de encontro, de alegria, num momento pós-pandemia, né, em que ficou tudo isso muito retraído. Então, as motivações diversas, elas geram encontros familiares, laços de amizade, e que acabam gerando o consumo. Então, assim, Dia das Crianças e Black Friday estão muito próximos, são as previsões desse ano, com motivações diferentes, né? Black Friday, por exemplo, tem muita pegada eletrônica, a pegada do presente para a própria pessoa, né? Seja um eletrônico ou um eletrodoméstico que a pessoa queira, e para a família também, o televisor que a família toda utiliza, um eletrodoméstico ou um bem de uso mais coletivo dentro de casa é o mais comum nessa data. Rogério, a Confederação Nacional também mostrou que 70% dos consumidores pretendem ir às compras no Dia das Crianças, né? Sim. Como é que os lojistas podem criar estratégias, apesar de tudo isso que a gente falou, ainda tem essa disposição, né? Como os lojistas podem criar estratégias para aproveitar essa intenção das famílias? Oportunidade. Então, vamos lá. Em qualquer momento, mesmo que a gente não tenha uma economia que instigue o consumo nessas datas ele aumenta, tá? E aumenta significativamente. Então, o que o lojista deve fazer? Ele deve preparar a loja, arrumar os produtos, deixar sua loja bem apresentada, limpa, né, com organização dos estoques. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a apresentação da loja, mas na hora de organizar o estoque deixa a desejar e atrapalha o desempenho da sua equipe, porque quando um consumidor chega na loja e pergunta se tem tal produto na cor, o mostruário, você não consegue colocar todos os itens no mostruário, mas determinada bola, por exemplo, está lá apresentada na cor vermelha, mas o filho dele gosta da cor verde. E ele pergunta, você tem da cor verde? Se o vendedor tiver dificuldade em encontrar o produto na cor verde dentro do seu estoque, ele vai ter demora no atendimento. Demora no atendimento. Descontraindo é aquele vendedor fantasma. Você pergunta, tem da cor tal? Aí o cara só fica 20, exatamente, 30 minutos lá dentro e ele estava procurando. E às vezes a pessoa acha, acho que ele foi tomar um cafezinho, né, alguma coisa. Mas exatamente. Então, assim, se você dá celeridade no atendimento do seu cliente, aquele vendedor, ele vai atender rápido, com qualidade, né? Ele vai atender com agilidade, não é rápido, sem interesse, mas sim com agilidade, dentro do tempo mínimo necessário, né? O máximo necessário para poder atender a expectativa daquele consumidor. E ele estará mais rapidamente disponível para o próximo consumidor que entrar no seu estabelecimento. Então, esse é um ponto: organização de estoque, organização de loja, limpeza, iluminação, né, apresentação dos produtos, cortesia, né, cortesia no atendimento. Isso é
principalmente para os atendentes, né? A equipe tem que ser bem treinada, entender do produto que está vendendo. Então, assim, essa regra ou essas dicas, elas não se alteram muito ao longo do tempo, né? Porque principalmente está voltado em quê? Em atender, em encantar o cliente que entrou ali na loja. Todo cliente que entra numa loja é uma oportunidade de negócio. E a gente não deve desperdiçar nenhuma oportunidade. Mesmo que o produto que o seu cliente entrou ali buscando, você não trabalhe, você vai falar com ele com muita cortesia, com muita alegria e falar assim, olha, infelizmente eu não trabalho com esse produto. Mas ele vai lembrar do atendimento e quando ele precisar de algum produto que ele sabe que você vende, que você comercializa, ele vai lembrar do seu estabelecimento e vai retornar lá para comprar aquele produto que você comercializa. Então, isso é o mínimo que deve ser feito para que você possa ter sucesso nessas oportunidades de venda. Porque a concorrência está aí, tanto no digital quanto no presencial. Porque tem uma loja perto de você que vai vender o mesmo produto que você vende, né? Então muita gente fala muito assim, porque o digital está atrapalhando o comércio de rua, o comércio físico. Olha, quem mais atrapalha o comércio físico é o próprio comércio, que não atende bem o cliente que vai ao seu estabelecimento. E não impede também, né, você ter a loja física e fazer um atendimento, às vezes, no Instagram, que não é tão elaborado quanto se montar um site, por exemplo. Sim, hoje é necessário, né? WhatsApp, né? Sim, você ter um formato híbrido, que você vende presencialmente e também tem um atendimento via redes sociais, né? Isso é muito comum. Né? E quem tem alcançado e conseguido fazer o atendimento bem feito nos dois canais, tem alcançado melhores resultados. E esses dois canais vão funcionar independente de época do ano, né? Seria para você, o lojista, aprender a lidar com esse modo híbrido e implementando os dois. O mundo se transforma a cada dia, né? E essa é uma transformação que veio. Às vezes a pessoa quer ir na loja tendo a certeza que vai encontrar lá aquilo que ela quer. Mas antes dela ir na loja, ela quer o tempo de deslocamento hoje, ele está sendo muito importante. O tempo do consumidor também é importante. Hoje, cada dia que passa, a gente tem mais afazeres, a gente se ocupa com mais coisas, né? Então, a pessoa quer ter a certeza que vai na loja A e vai encontrar o produto que ela necessita. Para isso, a comunicação via redes sociais é importantíssima para que ela tenha certeza daquilo que ela quer, se ela encontra no seu estabelecimento. E divulgue. Muitas vezes os comerciantes não divulgam tudo aquilo que eles têm dentro do seu portfólio de produtos para ser apresentado para o consumidor. Então não dá para o consumidor adivinhar, né? Então às vezes umas postagenzinhas, nada tão elaborado, mas bem feito, com carinho e apresentando o produto, pode saltar aos olhos do consumidor e faz com que ele vá até o seu estabelecimento e compre ou feche o negócio de forma digital ali pelo Instagram, pelo WhatsApp e outros canais. Promoção nesse ambiente que a gente está cheio de incerteza, com os indicadores não dando muita, não sendo muito atrativo. As promoções são válidas para essas épocas do ano em que tem essa grande procura devido à data comemorativa? São, e é muito comum, tá? Os estabelecimentos fazerem as promoções porque é um atrativo. Não coloca um determinado tipo de produto em promoção, o consumidor vai até a loja por conta daquela promoção e acaba vendo outros produtos que podem estar em promoção ou não. E ao invés de ir lá e comprar somente um produto, ele acaba comprando mais um, mais dois, mais três, mais vários, né? Isso depende muito de cada necessidade de consumo, de cada capacidade de comerciante, né? Em encantar o seu cliente. Então, assim, é muito comum nessa época do ano você ver pessoas que entram numa loja e saem com 2, 3 pacotes de produtos. Então, quer dizer... Vai da estratégia do lojista. Da estratégia do lojista, a capacidade da equipe dele de conquistar aquele consumidor que vai para a rua com disponibilidade de compra. Resta saber quem vai aproveitar essa oportunidade. Por isso que é importante a capacitação das pessoas e do próprio comerciante para que possa encantar o seu cliente. Rogério, queria agradecer a presença. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar sobre um assunto que é tão importante para o comércio varejista, né? A CDL Vitória, ela trabalha em prol dos seus associados, seus representados, que são os comerciantes, são as empresas de serviço, e assim,
o mais importante de tudo é que cada um esteja bem preparado para aproveitar essas oportunidades, que são as datas comemorativas que mais vendem no ano, que são essas agora de Natal. Black Friday é algo que está crescendo muito, Dia das Crianças, que é algo assim específico, mas é muito motivador e muito importante, porque as pessoas querem, né, presentear entes muito queridos, né? Então, assim, não perca a oportunidade, atenda bem o cliente, esteja preparado e vamos seguir que crises no Brasil a gente sempre teve, né? Essa é mais uma. E o Brasil nem o mundo vai acabar por conta dessa crise. Nós vamos ter sempre melhores oportunidades para frente. Para você que está nos assistindo e quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!